Mas eu tenho certeza, meu Pai, que nesse momento, Senhor, nós estamos orando por eles, e o Senhor está indo ao encontro de cada um deles. Aleluia. O Senhor irá trazer eles, ó Pai. O Senhor irá trazer eles, ó Pai, no próximo culto, para estar te adorando. Também as almas, ó Deus, os desviados, Senhor, glória a Deus também, Senhor, os frios da fé, ó Senhor, responde mesmo esta oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, graças a Deus, aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. É um livro muito batido pelos crentes, né? Muito conhecido, né? Mateus 24. Glória a Deus. Mas Deus sempre tem palavras novas para a nossa alma. Aleluia. Mateus 24, verso 12. Aleluia. Diz assim: e por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluias, amém? Pode assentar. Glória a Deus, louvar a Jesus. Graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos na palavra de Deus aqui, glória a Deus, Lucas que escreveu. Quando ele estava aqui escrevendo, ele estava relatando a respeito, glória a Deus, da destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Olha bem, ele estava falando da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Jesus. Glória a Deus, que a destruição de Jerusalém aconteceu, glória a Deus, por ser cumprimento da profecia de Deus, aconteceu. Mas o que nós queremos ver aqui é a segunda vinda de Jesus. Qual é a segunda vinda? Qual foi a primeira vinda de Jesus? Foi a que ele veio, morreu aqui, sofreu e morreu na cruz por nós. E a segunda? Essa que eu falei é a primeira. E a segunda? A segunda é quando ele virá para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. E nós lemos aqui no capítulo, no versículo 12, 13, que diz que por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. É exatamente o período que estamos vivendo hoje. É exatamente os dias em que estamos vivendo hoje. O pecado tem aumentado de tal forma no meio da igreja do Senhor, no meio dos crentes. O pecado tem crescido de tal forma que muitas pessoas já perderam o desejo de estar na casa de Deus. Muitas pessoas já perderam, estou falando de crentes, muitos crentes já perderam o desejo de estar na casa de Deus. Muitos crentes já perderam o desejo de ler a Bíblia. Muitos crentes já perderam o desejo de orar. Muitos crentes já perderam o desejo de jejuar a Deus. Hoje em dia não se faz vigília mais como fazia antigamente. Glória a Deus. Eu aprendi a fazer vigília da meia-noite às 5, 6 da manhã. Hoje as vigílias que as igrejas não pentecostais, que não quer dizer não. Hoje em dia, as igrejas não pentecostais, as vigílias que eles fazem hoje é de 9h30, 9 horas da noite até meia-noite. Isso não é vigília, irmão. Vigília de meia-noite para frente. Aí nós entramos na vigília da noite, de meia-noite para frente. A gente faz vigília de oração a Deus. E aí nós vamos na vigília até as 5, 6 da manhã. Quando eu estava congregando na igreja aonde eu aceitei Jesus, glória a Deus. Aleluia. Quantas vigílias eu passei
é acordado na noite falando com Deus. Glória a Deus, nas sedes, nas chácaras, no mato, no monte. Quantas vigílias, irmão, nas casas dos irmãos, reunia aqueles irmãos nas casas meus dos irmãos e fazia vigília. Ah, como era maravilhoso amanhecer, 6 horas da manhã, orando. No outro dia os irmãos saíam tudo alegre, regozijando, porque na vigília tinha oração, tinha pregação da palavra de Deus, tinha revelação, glória a Deus, tinha revelação, e por fim fazia a última oração da fé, e aí se despedia 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, ia todo mundo embora sorrindo, com, glória a Deus, o canto da boca lá na orelha de felicidade. Eram irmãos que tinham vida no altar, eram irmãos que quando chegavam na igreja, sentava lá no banco da igreja e ficava com a atenção voltada para o altar. Glória a Deus. Sempre Satanás usou filho de crente, ou usou filhos de visitante na igreja, para poder fazer bagunça, correr na igreja, gritar e fazer uma coisa e outra, para tirar a atenção dos irmãos da palavra, para tirar a atenção dos irmãos do culto, para fazer os irmãos ficarem despercebidos na oração. Mas sempre teve aquelas virgens prudentes. Sempre também teve aquelas virgens prudentes que não vacilavam de maneira nenhuma, que não tirava sua atenção de maneira nenhuma. Glória a Deus, estava com a atenção voltada na igreja. Às vezes o menino corria na igreja, o menino gritava na igreja, o menino chorava na igreja. A mãe estava com atenção na palavra, e deixava o menino chorar, deixava o menino pular, deixava o menino correr para lá e para cá. A atenção estava no altar. Aleluia. Glória a Deus, a atenção estava voltada para o altar. Aí nós tínhamos os obreiros na igreja, as obreiras, que ficavam corrigindo as crianças, pondo as crianças para sentar junto dos pais, né? Para divertindo, distraindo as crianças com uma coisa e outra, para a criança não atrapalhar o culto, que o diabo aproveita as ocasiões, né? Quando era uma igreja que tinha condição, o jeito, né? Os irmãos tinham um quarto no fundo da igreja, né? Um quarto eles tinham no fundo da igreja, onde eles faziam ali com que as crianças, uma pessoa era responsável das crianças e levava as crianças para lá. E lá tinha alguém que ensinava as crianças, brincando ali, escrevendo, ensinava a palavra de Deus para as crianças também. Aí os pais, os visitantes podiam pegar o culto tranquilamente. Glória a Deus, porque as suas crianças estavam sendo cuidadas lá no quartinho, lá no fundo, por uma irmã que era responsável das crianças. Quando era aquela igreja que não tinha aonde levar as crianças para os irmãos pegar o culto, aí tinha os obreiros para ficar, né, orientando as crianças, brincando, distraindo as crianças, para o culto continuar, não ser tirada a atenção do pregador, não ser tirada a atenção dos irmãos e das irmãs. Era uma bênção, irmãos. Quantos batismos com o Espírito Santo o Senhor fez na igreja? Aleluia. Quantos dons espirituais Deus entregou na igreja? Quantos irmãos Deus levantou no meio da oração para ser obreiro na casa de Deus? Daqueles obreiros, alguns já partiu para o Senhor, outros ainda estão aqui pregando a palavra, anunciando a verdade do Senhor. Glória a Deus. E existe muitos crentes também daquele tempo que conheceu esta, glória a Deus, esta maravilha, conheceu essa doutrina, conheceu, meus irmãos, esse poder de Deus, e hoje tem visto na igreja apóstata de hoje que está totalmente diferente, glória a Deus, daquela igreja, aqueles cultos que eles conheceram,
quando aceitaram a Jesus. Glória a Deus, que pena, né, irmãos? Mas existe, glória a Deus, sempre existe os remanescentes. E a igreja pentecostal Aliança com Deus, ela foi levantada por Deus para nós conservar aqueles cultos maravilhosos, aqueles ensinos maravilhosos daqueles tempos. Glória a Deus. Por quê, irmãos? A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que, glória a Deus, o nosso Senhor não mudou e nem mudará. A palavra de Deus não muda. Glória a Deus. Se os cultos mudaram, é porque os crentes, é porque os irmãos, os pastores, os obreiros mudaram. Então, se eles mudaram, eles têm que voltar a viver aquela fé antiga. Por isso que Jesus diz para João na ilha de Pátimo, advertindo aos irmãos, a igreja de hoje, para que volte ao primeiro amor. Aquele tempo era o tempo do primeiro amor da igreja do Senhor. E hoje estão todos apostataram na fé. Então hoje a advertência do Senhor é: voltem a viver a fé de quando tu aceitastes a Cristo, aleluia, de quando tu conheceste o Evangelho, e faz que os crentes atuais recentes que não conheceram, passem a conhecer o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro ensinamento da palavra, o verdadeiro, aleluia, poder de Deus, que é recebido pela oração. Aleluia. Jesus diz bem claramente: por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriarão. E é exatamente o que tem acontecido hoje. O pecado tem crescido tanto, de tal forma, eu estou falando no mundo não, irmãos, eu estou falando dentro das igrejas que se diz igrejas evangélicas, eu estou falando dentro do povo que se diz povo de Deus, eu estou falando no meio de um povo que diz que aceitaram Jesus e estão se preparando para ir morar no céu. Eu estou falando com esses. A advertência de Deus é para quem conhece, irmãos. Para quem não conhece, o Senhor manda nós ir pregar e chama eles para o arrependimento. Para quem conhece, o Senhor diz: volte a praticar o primeiro amor. Aleluia. Aleluia. Bom que Jesus sabia de tudo. Por que, irmão, que o pecado tem crescido de tal forma e o amor de muitos tem esfriado? Glória a Deus. Por conta dos escândalos, no versículo 10 aí você vê, por conta dos escândalos que têm surgido, as traições entre os irmãos, entre uns e outros. Glória a Deus. Muitos dentro da igreja até se odeiam, irmãos. Irmãos odiando os irmãos, irmão odeia a irmã, o irmão odeia o irmão, e diz que quer morar no céu. Meu Jesus, glória a Deus. Por que o pecado tem crescido e multiplicado dentro da igreja? Glória a Deus. Por quê? Graças a Deus, porque tem surgido muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores. Aí no verso 11 você vê muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores no meio da igreja evangélica, se passando por pastor, glória a Deus, se passando por bispo, se passando por apóstolo, glória a Deus, cheios de demônios, ensinando mentira para a igreja de Deus, glória a Deus, ensinando mentira para o povo de Deus. Aleluias. Aí os escândalos que têm surgido têm abatido a fé dos pequeninos, têm abatido a fé dos irmãos. Quantos irmãos estão desviados porque ao ver os escândalos acontecendo dentro da igreja, se abateram e voltaram novamente para o mundo. Seus pastores, seus reverendos, seus bispos, apóstolos, glória a Deus, você
que é líder de igreja. Você que é um líder de igreja, você é ancião, você vai prestar um alto preço por aquelas almas que pereceram, porque você os enganou com a verdade, os enganou com a palavra de Deus. Você vai prestar um alto preço. Quantos que já morreram desviados por sua causa? Aleluia. Quantos que estão desviados por sua causa? Quantos? Você sabe o que diz Deus a respeito dos pastores rebeldes. Tu sabe o que diz Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versos 16 a seguir. Aquela alma que perecer, porque você não zelou, você vai dar conta. Você vai dar conta. Então tem surgido muitos falsos pregadores, muitas irmãs cheias de pombagira, subindo no altar com roupas indecentes, com roupas mundanas. Tem umas irmãs que usam uma saia comprida lá no tornozelo, mas rachada até debaixo da traseira. Aleluia, Jesus. Que demônio é esse, irmão? Que adianta vestir uma saia, um vestido comprido até lá no tornozelo do pé e rachado até em cima? Que demônio é este? Pombagira. Tem irmãs que, glória a Deus, que se veste vestido comprido, mais justo, apertado do corpo, fica parecendo o corpo daquela sereia. Aleluia. E você vê lá no mar aquela sereia que eles mostram no mar, que diz que é a sereia. Ela é sereia, né? Você vê o corpo dela daquele jeito, ele diz que é metade de homem, de mulher, metade de peixe. Mas você vê o corpo todo desenhado. As mulheres usam roupa tão justa que mostra todos os desenhos do seu corpo, subindo no altar. Estas mundanas, até prostitutas, subindo no altar de Deus, dançando em cima do altar, fazendo dança sensual. Mas eu preferia não ter nascido do que estar fazendo o que vocês estão fazendo na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Eu preferia não ter nascido, glória a Deus, e ter que enfrentar o que vocês vão enfrentar diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Estão brincando com Deus, né? Pode brincar. A Bíblia diz que Deus é longânimo, mas o dia da sua ira também vem. Aleluia. Você não tem visto como tem ficado muito? Se não me falha a memória, de 2018 para cá, quando fizeram naquele carnaval aquela simulação de Satanás espancando Cristo, arrastando Cristo ali, glória a Deus, e humilhando a Cristo. Não viram o que aconteceu de lá para cá? Pois calma, isso aí você não viu tanto que o mundo mudou de lá para cá? Glória a Deus. E não tem melhora não. Vocês vão cair na mão de Deus, pode ter certeza, exceto aquele que fizer um concerto com Deus. Deus ainda vai usar de misericórdia, mas o contrário, irão cair na mão de Deus. E eu tenho dó desses pastores que têm aceitado isto dentro da casa de Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, por esses pecados que têm se multiplicado dentro da igreja, tem esfriado o amor de muitos. Mas em meio a tudo isto que tem acontecido, irmão, no meio de todos esses escândalos que têm acontecido, a Bíblia diz que aquele que perseverar fiel ao Senhor, sem se abalar, sem enredar o seu pé, sem desviar da palavra, sem sair da casa de Deus, sem deixar de anunciar o Evangelho, sem deixar de Jesus para nada, sem se esfriar, aquele que perseverar até o fim, firme com Cristo, a Bíblia diz que ele será salvo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vai ser muito vergonhoso para você, pastor. Vai ser muito vergonhoso para você a maioria da tua igreja ficar, e você também, e só aquela senhorinha, aquele senhorzinho
que vestia ali para você umas vestes toda atrasada, andava fora de moda, não andava em moda, andava até às vezes mal vestido, às vezes não tinha nem chinelo, nem calçado para se calçar direito, todo simplesão, mas tinha temor de Deus e guardava a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Vai ser muito vergonhoso para você olhar dentro da sua igreja e ver que eles não estão ali mais, porque Jesus veio e nos levou, e você com os rebeldes da sua igreja ficaram. Aleluia. Vai ser muito vergonhoso para você sofrer a pena da ira de Deus. Aleluia. Você ser torturado pelas leis levantadas pelo anticristo para perseguir aqueles que ficaram. Será muito triste para você, pastor. Você vai arrepender amargamente. A Bíblia diz que seria melhor nem tivesse nascido. Vai ser um dia tão terrível depois da vida de Jesus. Vai ser um dia tão angustiado. Vai ser um dia tão triste, tão angustiado, que a Bíblia diz que nunca houve dia igual. Aleluia, Jesus. Você já viu aquela vez, quem já passou por depressão até vai entender o que eu vou te dizer. Aquela vez que você está angustiado, solitário, não quer conversar com ninguém, oprimido por dentro, às vezes até pensando em sumir no mundo ou morrer, sei lá, de tamanha aflição no coração, o coração fechado, uma angústia tamanha sem explicação. Aleluia. Você já viu aquilo? A Bíblia diz que será bem maior, bem pior do que aquilo. E a Bíblia diz que muitos desejarão a morte. A Bíblia diz que muitos subirão até os apartamentos, os prédios, e se jogarão de lá e cairão no chão, se espedaçaram tudo, mas não morrerão. Porque quando Cristo tirar a sua igreja, a morte também será tirada. A morte será presa no inferno por um espaço de tempo. E aqueles que ficaram aqui vão desejar a morte, mas não vão ter a morte mais. Vai ser triste, pastor. Tu quer ficar nesse dia? Tu quer ficar nesse dia? Continua rebelde do que tu está fazendo da casa de Deus, o que você está fazendo. Sua igreja é cheia porque você aceita a rebeldia de todo mundo. Na sua igreja tem crente amigado, na sua igreja tem crente amaziado, na sua igreja as irmãs andam de calça comprida, de brinco nas orelhas, corta cabelo. Na sua igreja os irmãos, as irmãs andam igual ao mundo, não há diferença nenhuma. Continue assim. Você quer ficar no arrebatamento da igreja, quer passar por esse período que eu citei após a vinda de Jesus? Continue do jeito que está. Pode continuar, você é conhecedor. Não tem necessidade de eu estar citando o versículo bíblico para você. Não tem necessidade de eu estar falando, insistindo com você, não. Eu apenas advirto, porque você já é conhecedor. Aleluia, Jesus. Mas se não quer arrepender, se não quer deixar o seu erro, continue. Pode continuar, você é livre para escolher o caminho que você quer seguir. Mas depois você arca com as suas escolhas, a consequência das suas escolhas. Glória a Deus. Você arca. Nós na igreja Pentecostal Aliança com Deus estamos aqui para pregar a verdade e não aceitar o pecado. Se você quer ir para o céu, entra na doutrina. A doutrina que muitos que antes viveu ela e dizia que era de Deus, hoje porque saiu de onde congregava, onde pregava a doutrina, e às vezes até foi para outro ministério, ou abriu um ministério para si próprio, e hoje está vivendo igual essas igrejas mundanas aí, no mesmo pecado, até divorciaram, se casaram de novo, estão casados de novo com outras mulheres, com outra mulher mais bonita até mesmo, mais nova, mas estão casados, e hoje fala que aquela doutrina que eles aprenderam é do homem, sendo que eles próprios pregavam a doutrina. Quando caía uma pessoa endemoniada no chão, entrevistava Satanás e dizia: "Oh, Satanás, o divórcio, o segundo casamento é seu ou não é?" Satanás falava que era,
que quem estava no segundo casamento, quem de você é casado de novo, era dele, ia para o inferno com ele. Quantas vezes você entrevistou o demônio fazendo essas perguntas e ele te respondia, e você pregava contra o divórcio, você pregava contra os maus costumes que os crentes, aleluia, andavam, que as irmãs andavam, os usos de bijuterias, os usos de pinturas, os cortes de cabelos, as saias rachadas, glória a Deus, as calças compridas, e hoje já não tem nada a ver, é doutrina de homem, mudou, né? Agora você mudou, né? Mas eu prefiro ficar na doutrina do homem que eu aprendi. Porque na doutrina do homem eu vejo paralítico andar. Na doutrina do homem eu vejo as pessoas ser libertas. Na doutrina do homem eu ouço Deus falar comigo. Na doutrina do homem eu sinto a presença de Deus. Na doutrina do homem eu tenho revelação de Deus. Na doutrina do homem, aleluia, em que eu vivo até hoje, aleluia, glória a Deus, eu vejo até morto ressuscitando. Na doutrina do homem, aleluia, que eu aprendi e que eu vivo até hoje, glória a Deus, eu vejo Deus batizando com o Espírito Santo. Na doutrina do homem que eu aprendi e vivo até hoje, eu vejo, aleluia, uma igreja despertada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja fumegando no fogo, pronta para ser arrebatada. Aleluia, Jesus. E na igreja e na doutrina de Deus que você está vivendo hoje, que pode tudo, você que era usado morreu, Deus não te usa mais. Você aprendeu, aleluia, que para orar no monte só poderia ser os irmãos, as irmãs não poderiam ir, e tinha que ter vigilância. Você pregava contra alguns irmãos que iam lá e queimava lá os envelopes que ele escolhia na igreja, que levava com o nome das pessoas lá, e acendiam fogo ali, queimava os envelopes. Você falava que era obra de macumba, e hoje você até mesmo pratica o mesmo. Se alguém pegava ali um azeite, enterrava lá no chão, lá no monte lá, ficava lá 7 dias ou mais lá, depois pegava e levava para a igreja para ungir os irmãos, você dizia que era macumba, e hoje você está fazendo a mesma macumba. Aí você diz que é Deus que está te usando. Aí você diz que está vivendo a doutrina de Deus. Essa doutrina eu não quero. Aleluia, essa doutrina está rejeitada, e eu não ensino para a minha igreja essa doutrina que não é de Deus coisa nenhuma, é maligna. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia manda voltar ao primeiro amor. É o que vocês têm que fazer. Quer que Deus te usa, quer que Deus aprove o seu ministério, glória a Deus, volte ao primeiro amor, volte a viver a fé que você tinha antes, a doutrina que você pregou muitas vezes antes, e hoje você diz que você cuspiu muito para cima, e hoje caiu tudo na sua cara. Não, hoje é que você está cuspindo para cima. Aleluia, Jesus. Hoje, glória a Deus, hoje é que você está cuspindo para cima, cuspindo no prato que você comeu. Aleluia, mas se prepare para o juízo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é verdade, irmãos. A salvação é para aquele que perseverar na doutrina, na santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia, amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração. Aleluia, para cada um dos irmãos. Oh, maravilha, louvado seja Deus. Glória a Deus, vamos orar. Oh, maravilha, grande Deus, eterno Pai. Oh Deus, obrigado pela mensagem desta noite, Senhor. Obrigado pela palavra, meu Deus. Continua falando, abençoando esta obra, meu Deus, salvando as almas, operando maravilhosamente. Eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.